Olá, você vai ver nesta edição. Servidores públicos participam de várias palestras no 6º Encontro de Gestores de RPPS. O segundo dia de evento foi marcado por temas econômico-financeiros na área. E no encerramento do encontro, um panorama sobre os RPPS nos municípios e no estado. Os detalhes agora no TCE Notícias. A programação do 6º Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso teve continuidade nesses últimos 2 dias, sempre com salas lotadas. Entre os assuntos abordados estiveram as políticas de investimentos e os desafios contábeis da gestão previdenciária no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Confira os detalhes. Muitos são os desafios para a gestão pública dos regimes próprios de previdência social estaduais e municipais. Um deles é assegurar uma gestão sustentável para que os benefícios previdenciários sejam concedidos adequadamente. E uma das alternativas para isso acontecer é investir corretamente os recursos no mercado financeiro por meio de um comitê de investimentos capacitado. Assunto abordado durante o 6º Encontro de Gestores de RPPS do Estado de Mato Grosso. Capacitação é um tema hoje novo, bastante requerido pelo Ministério da Fazenda e pelos Tribunais de Contas, a respeito de que o Comitê de Investimento dos regimes próprios, eles têm que estar certificados em sua maioria. Porque como eles vão se deparar com várias ofertas de investimentos, eles têm que estar atentos para que não caia em alguma armadilha. Entre os aspectos que os gestores devem levar em consideração estão os cenários político e econômico do país, uma vez que eles influenciam diretamente na volatilidade do mercado financeiro. Também devem ser considerados outros riscos envolvendo a política de investimentos. Então a gente faz a relação de risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, questão de terceirização, risco sistêmico. Então, uma série de riscos que a gente vai mostrar como defini-los, como acompanhar e de que maneira o regime próprio pode praticamente estar isento desse contexto de proteção, ficar protegido, isento do contexto de risco. Os desafios contábeis da gestão previdenciária no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal também merecem a atenção dos RPPS. Atualmente, os gestores eles precisam cada vez mais se capacitar em contabilidade também, né? Em função principalmente de que esses registros contábeis eles repercutem em regras da LRF, como limite de gasto de pessoal. E também um outro tema muito importante é sobre a contabilização dos juros da carteira, que muita gente utiliza como receita corrente e isso minimiza o gasto com o pessoal, que na verdade fica mascarado. Ainda na tarde desta quinta-feira, os agentes públicos presentes no encontro também foram contemplados com palestras que abordaram os fundamentos da controladoria interna na gestão atuarial e ainda os aspectos práticos na análise dos investimentos. Nós vamos abordar as ações que ele precisa tomar no sentido de fazer o credenciamento dos fundos de investimento, de realizar estudos prévios, né, de verificar a idoneidade dos emissores dos papéis que estão na carteira daquele fundo, né? Então, tudo isso são ações prévias que o gestor deveria ter, tem que ter antes de tomar a decisão de investir. E se por um acaso ele não tomar essas atitudes prévias, né, nós vamos explicar qual é a metodologia que o tribunal utiliza para fazer a fiscalização desses investimentos. É muito importante, tá, que todo mundo tenha consciência do que está acontecendo com os regimes próprios, que nós temos um déficit atuarial e que ele pode virar um déficit financeiro, que aí vai ser um problema muito sério, e os gestores que estão agora têm que ter essa consciência e essa responsabilidade de acompanhar a evolução atuarial do plano. Tem que fazer um controle de orçado realizado, tem que fazer um controle das reservas, o que está acontecendo, qualquer desvio que acontecer tem que buscar e solucionar. A abordagem dessas práticas é relevante, uma vez que, quando adotadas equivocadamente, podem influenciar em uma prestação de contas irregular
e até em dano ao erário. É muito importante a presença e o conteúdo a ser dissipado. Então, acho que vai muito de encontro ao que é o dia a dia do tribunal. Tentar preventivamente não deixar as coisas acontecerem, porque depois que acontece, aí vem multa, vem penalizações. Só que mais do que isso, o dinheiro do servidor, que é o mais importante, se escoa. E é isso que a gente tem que tentar combater para que não aconteça. Ainda na tarde de ontem, no auditório da Escola Superior de Contas do TCE, foram realizadas outras 2 palestras. Acompanhe na reportagem a seguir. A primeira palestra abordou sobre a aplicabilidade de jurisprudência nos atos de concessão de benefícios. Eu vou trazer alguns temas, óbvio que não são todos, alguns temas para a gente tratar aqui sobre como a jurisprudência está enfrentando, por exemplo, um tema teto remuneratório do servidor, né? Então o Supremo já se manifestou sobre isso, então como que isso vai se aplicar aqui no âmbito dos regimes próprios? A segunda palestra foi ministrada por Bruno Sá Freire, que falou sobre os aspectos pontuais na concessão de aposentadoria por invalidez. Nós vamos tentar abordar os aspectos que envolvem a aposentadoria por invalidez no dia a dia do benefício. As dificuldades, as controvérsias que os institutos e principalmente quem analisa os processos de aposentadoria encontra ao ter que conjugar as conclusões do médico perito com aquilo que prevê a legislação, aquelas regras inerentes ao benefício. Os participantes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas comuns sobre esse tema, como tempo para aposentadoria por invalidez, causa da incapacidade e perícias médicas. Nós podemos destacar aí de importante, por exemplo, quanto tempo o servidor pode ficar de licença médica antes de se aposentar por invalidez? Existe um limite para isso? A questão que envolve, sempre a polêmica que envolve cálculo de proventos. Como é que são os proventos na aposentadoria por invalidez? São aspectos bastante relevantes e que merecem destaque. Ele explicou sobre os desafios que encontram em ter peritos capacitados para atender os municípios e os principais problemas que o cidadão tem ao precisar se aposentar por invalidez. E hoje pela manhã, os participantes voltaram ao TCE para o último dia do evento. Eles assistiram às apresentações sobre gestão, responsabilização e controle dos RPPS e o panorama da Previdência Pública no Estado. Confira. No evento, os participantes tiveram a oportunidade de entender melhor a alteração na Portaria 403 de 2008, que dispõe sobre normas aplicáveis aos regimes próprios de previdência social. O palestrante fez parte do grupo de trabalho responsável pelas mudanças. Ele apresentou o resultado do estudo, que tem a proposta de manter o equilíbrio financeiro atuarial dos RPPS. Esse grupo ele foi criado para a gente fazer uma reformulação das normas de atuária, dos parâmetros de gestão atuarial dos regimes próprios de previdência social. A partir então desses parâmetros, nós redefinimos e harmonizamos conceitos atuariais, conceitos técnicos e também conceitos de gestão atuarial desses regimes, e a principal contribuição dessa nova regulamentação vai ser um novo tratamento para os déficits atuariais desses regimes. O Tribunal de Contas tem realizado diversas ações visando a melhoria dos regimes próprios de previdência no Estado. No total, são 105 municípios que possuem RPPS. O panorama desse trabalho foi divulgado neste 6º encontro de gestores de RPPS de Mato Grosso. A gente tem os RPPS municipais que já estão um pouco mais avançados no sentido de capitalização de recursos, porém que apresentam ainda algumas situações que podem serem melhoradas, como por exemplo alguns regimes têm ainda um plano de amortização do déficit atuarial muito a longo prazo. São planos que podem ser trazidos para médio e curto prazo. E temos também a situação do regime próprio do Estado de Mato Grosso, que é uma situação um pouco mais delicada, né, em virtude de uma massa de servidores mais antiga e a necessidade de um plano de amortização mais imediato para resolver a questão do déficit financeiro e também pensando na questão do déficit atuarial. Os participantes ainda tiveram a oportunidade de fazer perguntas sobre os assuntos em pauta. Todas as dúvidas foram sanadas.
Os temas gestão, responsabilização e controle dos RPPS foram debatidos na palestra do conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Ronaldo Ribeiro. Ele apresentou as ações de controle externo do TCE, que tem intensificado a fiscalização, capacitação e orientação aos gestores e servidores. O evento vem complementar esse trabalho do órgão de controle. O RPPS tem uma carência muito grande de informação, de debate. Os municípios do estado de Mato Grosso tiraram a totalidade dos municípios primeiro lugar no Brasil em termos de qualidade de trabalho. Isso para nós é importante, é trabalho de parceria e a gente pretende continuar assim. Eu, enquanto presidente do Comitê de Investimentos, tenho muita responsabilidade, assim como os conselheiros também têm. Então está sendo muito válido esse conhecimento aqui, essa capacitação. Eu acho muito positivo essas reuniões, esses encontros, porque desperta mais a consciência das pessoas. A gente precisa de muita gente que trabalhe nessa área, que se especialize. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Para você um excelente final de semana e até mais.